Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta ao nosso canal e eu quero agradecer muito você estar assistindo a esse vídeo. Se você já é seguidor, eu te agradeço. Ajude também a divulgar esse vídeo para outras pessoas. E se você ainda não é seguidor aqui no canal do YouTube, que você possa clicar em seguir o canal, marcar aí no sininho. Toda vez que tiver um novo vídeo, você vai receber automaticamente aí que chegou um novo vídeo. Esse canal a gente se dedica a trazer assuntos contextualizados do momento para poder trazer uma abordagem, uma visão bíblica da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar do Round 6. Já ouviu falar sobre isso? É uma série na Netflix que ela tomou uma abrangência mundial e ela é uma série contemporânea falando a respeito da democracia, as suas mazelas, os seus desafios. E o autor, que é um sul-coreano, ele trouxe uma realidade notória para que a gente pudesse refletir sobre esse tema. E na verdade todo o enredo ele está voltado para um jogo, e o jogo que tem as suas regras, e na verdade ele se baseia em 3 regras básicas. A primeira delas é que o jogador não pode parar de jogar. E a segunda é que o jogador que ele quiser recusar a jogar, ele será eliminado. E a terceira é que os jogos terminarão se a maioria concordar. Então, com isso, eles assinam um termo e isso vira uma regra, mas vai adiante disso. Isso vira as condições. Então, das regras vira uma condição. E o interessante é que os protagonistas, que são então os jogadores, que são os atores, são pessoas das mais diversas situações do cotidiano, da sociedade. E aqueles que se tornaram vulneráveis. Vulneráveis por causa do modelo econômico, vulneráveis por causa da condição de saúde, por causa de condições familiares, por causa de tragédias, por causa de perseguições, todo tipo de pessoa. E essas pessoas que estavam vivendo os seus horrores, as suas tragédias no seu cotidiano, são atraídas para ter uma solução, uma alternativa, e aí elas são convidadas a participar voluntariamente de um jogo com essas regras. E aí começa a série, então, dos jogos. O interessante é que a partir do primeiro jogo, e ele retrata um cotidiano da infância, cada jogo ele trata um cotidiano de uma infância. Só que aqueles que vão perdendo o jogo, a regra da sua eliminação é que são mortos. E isso assustou a todos. Isso trouxe o horror a todos. Logo no primeiro jogo, mais de uma centena de jogadores morreram. E os que ficaram vivos assustaram porque não tinham entendido que essa era uma condição daquela regra do jogo. E aí esbravejaram e reclamaram e foram buscar os seus direitos. E quando eles buscaram os seus direitos, ao final eles chegaram ao entendimento da terceira regra. Olha, se todos concordarem, se a maioria concordar, o jogo pode encerrar. E aí eles começaram uma votação, porque queriam parar e queriam voltar, viram aquela tragédia, aquelas pessoas morrendo. E aí eles foram para a votação. E na votação, antes de tomar a decisão, aí sim, aquele que ditava o jogo, ele mostrou para eles qual seria o prêmio do jogo. E aí ele fez descer uma grande bola e nela estava um valor. E esse valor ele representava aquilo que o ganhador levaria ao ganhar o jogo. E seria acrescido à medida que outros jogadores foram sendo eliminados. E aí eles chegaram à proporção de qual seria o prêmio final, mais de 25 bilhões, da moeda lá da Coreia. E isso ficou para eles, então, para eles tomarem a decisão. Quando eles tomam a decisão, houve um empate. Metade queria continuar, metade queria parar. E ficou um jogador. E interessante que esse jogador que foi decidir é aquele que não tinha mais um tempo de vida prolongado, estava com uma enfermidade, estava com câncer terminal, mas ele então resolveu decidir por parar o jogo. E aí os jogadores voltaram, foram devolvidos para os seus locais e voltaram ao seu cotidiano. Só que quando eles voltam ao seu cotidiano, eles voltam para a sua tragédia do seu cotidiano normal. E o que acontece? Eles tinham um convite para retornar para o jogo, mas agora já sabem que no jogo os perdedores morrem. E quando eles voltam, a grande maioria decide voltar
porque não suportaram viver da condição como eles estavam lá na sua miséria, eles resolvem voltar a jogar com a própria vida. E o interessante é que quando eles falam sobre isso, um deles fala, olha, eu prefiro morrer aqui tentando em resolver a situação da minha vida do ficar vivendo naquela miséria que é a minha vida lá. Isso é um retrato das oportunidades do que a democracia contemporânea assola a vida das pessoas. E as pessoas estão dispostas a morrer para alcançar alguns objetivos inalcançáveis, dando a sua própria vida, ao invés de encontrar ou serem ajudados mutuamente para poder ter uma condição de solução do seu cotidiano. E aí que começa, então, a sequência desse jogo e muda a realidade. Mesmo enquanto alguns continuam sendo solidários uns com os outros, à medida que o jogo vai avançando, cada vez mais eles se tornam mais individualistas, mais para si mesmo, mais deixando o outro do lado e mais buscando o seu próprio interesse, inclusive a grande maioria deles abrindo mão até de uma questão da natureza humana, de poder socorrer o próximo, de ajudar o próximo, mas se torna cada um para si. Essa é uma realidade. E a democracia, quando ela passa a ser afrontada assim, a democracia, quando ela passa a ser colocada em dois lados extremos, aonde vai se buscando muito mais os interesses individuais, os interesses partidários, o interesse coletivo, ele começa a se perder. E quando a gente vai buscar uma alternativa sobre isso, o que é a Bíblia? O que Deus fala sobre isso? Há um momento em que Deus ele fala ao povo de Israel que estava saindo de uma escravidão no Egito, então ele fala a Moisés e fala assim, olha, diz a esse povo, a partir desse momento eu coloco diante de vocês o céu e a terra, como testemunha, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe a vida para que possam viver, porque se vocês escolherem a morte, vocês vão morrer. Nós não estamos nessa vida a partir de um jogo. Enquanto a democracia contemporânea faz de nós um jogo, mas colocando a nossa própria vida como protagonista, colocando a nossa emoção, colocando o nosso ser, colocando a nossa família, colocando as nossas relações, colocando tudo por causa de um jogo político, se nós optarmos por isso, nós vamos morrer. Mas há um caminho que Deus nos dá, que nos leva ao entendimento para a vida. E isso não está baseado nos modelos de religião que nós vemos hoje, porque estão contaminados, mas na essência daquilo que é o próprio Deus. Quando Jesus foi crucificado, há um modelo religioso dos fariseus, baseado no judaísmo, que coloca Jesus em confronto para colocar para Roma que, olha, esse homem está com interesse de se tornar rei no lugar de César. E os provoca. Então Pilatos, tentando trazer então a visão da democracia, mas tendo uma influência corrupta e corruptiva, ele coloca Jesus diante da multidão, diante do povo. E olha, ele traz um criminoso e traz Jesus. E coloca-os lado a lado e fala ao povo, o que vocês querem escolher? A Barrabás ou a esse Jesus? E aí o povo escolhe morrer. Preferimos Barrabás. Qual era o princípio de Barrabás? Barrabás, um ladrão, um homicida, um assassino, mas que supostamente lutava pelo povo quanto o imperialismo de Roma. Mas Jesus prega o amor, cura os enfermos, liberta os cativos, mas coloca para as pessoas que o reino que precisamos buscar na nossa vida é o eterno, é com Deus. E viver pelo desprendimento desse mundo, mas que nós possamos lutar uns pelos outros. Lutar pelaquilo que engrandece a dignidade humana, conforme aquilo que Deus idealizou. E então Jesus, ele faz de si a morte por todos nós, mas traz nele a vida para que todos nós possamos ter vida. Naquele jogo, os que morrem, conforme o modelo da democracia, estão mortos. Mas no cristianismo, em Jesus, nós
que morremos por Jesus, vivemos porque ressuscitaremos com Ele. Os que morreram, morreram porque perderam a esperança. Mas nós que vivemos e estamos dispostos a morrer com Cristo, nós morremos na esperança da ressurreição. E não é utópico, porque a prova é que Jesus ressuscitou e está vivo. E Ele confere a cada um que crer nele que ressuscitaremos com Ele. Então a vida, o valor dela, não é um jogo, não é a contaminação pela democracia, mas a vida, a essência dela está em Jesus Cristo. E ela nos permite, em Cristo, viver em qualquer situação, em qualquer modelo, mas basta que nós apliquemos a prioridade em nós do padrão de Deus, da vontade de Cristo, porque se confiamos nele, nós podemos. Então confie em Deus. Não vá colocar a sua vida num alto risco, num jogo, mas descansa, confia no Senhor, espera nele e o mais ele fará. Round 6 é um despertamento brilhante para que a gente possa refletir do modelo contaminado que está no mundo, no modelo contaminado que está no Brasil, no modelo que está levando à miséria emocional e espiritual de milhões de pessoas. Mas o cristianismo verdadeiro, Jesus Cristo, nos dá uma oportunidade. Crê em Deus, confie em Jesus Cristo e teremos uma história transformada. Que Deus te abençoe. Um abraço.